Fábulas budistas. 20 contos Jataka. Banyan. De quem são esses olhos preciosos cortando as sombras da floresta? De quem são esses chifres tão brilhantes quanto a lua crescente? Vejam, minhas crianças, com que rapidez esses cascos perolados passam pelos arbustos. Vocês não ouviram falar sobre o cervo dourado, meus pequeninos? Banyan, o rei dos cervos, é o seu nome. Mas Banyan não era o único monarca na floresta de Benares. Ele reinava sobre 500 cervos, e outro rei, Bratya, reinava sobre outros 500. O rei de Benares tinha o hábito de caçar cervos todos os dias. Antes de alcançar a floresta, era preciso cruzar inúmeros campos, e o arroz e o milho e as plantas delicadas que os camponeses cultivavam eram pisoteados pelos cavalos e homens do rei. Misericórdia, perdiam os camponeses, mas as trombetas soavam, e as pobres vozes ficavam perdidas nos campos. Como podemos mudar isso? Questionavam-se. Vamos espantar todos os cervos para os jardins reais. Assim, eles não passarão mais pelos nossos campos para caçar. Então, os camponeses, depois de semear grama e escavar lagos no bosque do palácio, chamaram os homens da cidade e, com bastões e lanças, foram à floresta perseguir os cervos. Os homens primeiro cercaram a floresta, de forma que os cervos não pudessem escapar por nenhum lado. E então, brandindo suas lanças e armas, conduziram-nos para os bosques do palácio e fecharam o portão. Depois foram até o rei e disseram: Majestade, nós não podíamos mais trabalhar. Ai de nós! Quando você e seus homens iam caçar, nossos campos eram pisoteados pelos cavalos. Portanto, conduzimos os cervos para o bosque do palácio, semeamos gramas e escavamos lagos para que eles possam comer e beber. Assim, vocês não precisam mais cruzar nossos campos. A partir daquele momento, o rei não foi além de seu bosque para caçar. Todo dia ele observava o bonito bando e viu entre eles 2 cervos dourados. Os cervos dourados não devem ser mortos, ordenou ele aos seus homens. Assim, Banyan e Bratya nunca foram tocados pelas flechas perfurantes. Mas os outros eram mortos a cada dia para o banquete do rei, depois de serem feridos várias vezes. Alguns cervos eram atingidos 1000 vezes antes de, por fim, morrerem pelas flechas dos caçadores. Portanto, um dia, Vilbrente foi até Banyan e disse: Amigo do bosque, ouça minhas palavras. Nossos súditos não apenas estão sendo mortos, mas feridos inutilmente. Um deve ser morto por dia. Esse é o desejo do rei. Mas por que tantos devem ser feridos antes de um ser capturado? Não seria mais sábio se, a cada dia, um de nossos súditos fosse ao palácio para ser morto? Banyan concordou, e assim foi ordenado. A cada dia, um cervo ia ao palácio e colocava sua testa branca na pedra diante da porta. Num dia, um dos súditos de Banyan, no outro, um de Brent. Um dia, uma serva do bando de Brant, mãe de um pequeno bebê cervo, foi informado de que era sua vez de ir. Ao ouvir a notícia, correu até Brant e disse: Senhor, hoje é o dia em que eu devo ir ao palácio, mas meu pequenino é frágil e ainda precisa dos cuidados da mãe. Será que não posso ir mais tarde, quando ele for mais velho? Vá, ordenou Brant. Outro não pode ir em seu lugar. Vá para o palácio, como foi ordenado que você faça. Com o coraçãozinho trêmulo de tristeza, ela correu para Banyan e disse: Ó rei Banyan, chegou minha vez de ir ao palácio, mas tenho um pequenininho que ainda precisa de mim. Será que não posso ir mais tarde, talvez quando ele for mais velho? Volte para o seu pequenino, disse Banyan. Garantirei que outro vá em seu lugar. E, enquanto trovejava, ele correu entre as árvores e arbustos e apoiou a testa na pedra diante da porta do palácio.
Ó cervo dourado, aqui nessa pedra para ser morto. Ah, o que isso significa? Exclamou o homem que matava os cervos para o banquete do rei. Sua faca caiu no chão, e fascinado, ele correu para contar ao rei o que havia visto. Assim como você, meu pequenino, correria para o irmão que lhe é querido, o rei correu para Bânia. Ó bela criatura, exclamou o rei, o que a trouxe a esta dolorosa pedra? Você não sabe que eu ordenei que você nunca seja morto? O cervo dourado, conte-me o que trouxe aqui. Majestade, respondeu Bânia, hoje era a vez de uma serva branca, mãe de um jovem cervo. Vim no lugar dela, pois seu pequenino é muito novo para ser deixado sozinho. As lágrimas desceram pelas bochechas do rei e caíram na cabeça dourada de Bânia, que ele segurava entre as mãos, e inclinando-se para o cervo, disse: Sua vida, ó ser divino, e a da mãe serva serão poupadas. Levante-se e volte para o bosque. Majestade, respondeu Bânia, nossas vidas serão poupadas, mas e a da nossa espécie que corre no bosque? A vida deles também será poupada. Então os cervos no bosque do palácio serão salvos, mas e os outros cervos em seu reino, majestade? Eles também serão poupados, respondeu o rei. Ó rei, disse Bânia, você poupará os cervos, mas e as vidas de todas as outras criaturas de quatro patas? Ó ser misericordioso, disse o rei, todas elas serão libertadas. Majestade, elas serão libertadas, mas e os pássaros que voam no céu? Eles também serão poupados, respondeu o rei. Majestade, você poupará a vida das criaturas de quatro patas e dos pássaros, mas e os peixes que vivem na água? Perguntou Bânia. Eles também serão poupados. O amor havia entrado no coração do rei, e ele reinou com amor, e todas as criaturas vivas de seu reino viveram felizes para sempre.